Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também na internet. No programa de hoje, a gente fala sobre vendas e vendas B2B, aquelas vendas que acontecem entre as empresas. É um desafio grande, depende de conexões, depende de pessoas. Uma empresa não compra de outra empresa, mas sim uma pessoa de um lado compra de uma pessoa do outro. Mas a tecnologia pode ajudar essa história toda a ser resolvida. Sua empresa pode se beneficiar, você pode se beneficiar desse processo. E para ajudar a gente a entender como a tecnologia ajuda uma empresa a vender para outra empresa, está aqui o Thiago Muniz, que é CEO da Receita Previsível no Brasil. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, obrigado, André, pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. Thiago, quero te pedir um panorama desse mercado corporativo. A gente passou por uma evolução na visão do que é uma empresa vender para outra empresa. A gente viveu ali nos anos 90 uma questão muito grande de vendas de relacionamento, passou para as vendas consultivas, todo mundo era um consultor, toda empresa era uma consultoria, depois toda empresa virou um grande prestador de serviço e agora as empresas estão se tornando empresas de inteligência artificial, de dados. As pessoas vão ali mudando o formato de se comunicar das organizações. Claro, vão mudando também a maneira de operar e a tecnologia vai dando bastante suporte a essas mudanças. E aí eu quero ouvir de você e como a tecnologia mudou nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, as vendas business to business. Boa. André, acho que o primeiro ponto é o papel do relacionamento do cliente, o quanto a tecnologia ela tem avançado na criação de conteúdos para que a gente se relacione melhor com as empresas que a gente quer prospectar muitas vezes. Então, uma empresa que vende de empresa para empresa, ela precisa muitas vezes ir até o mercado e para isso ela pode contar, por exemplo, com a especialização do time de vendas, que vai fazer com que pessoas que trabalham com a área de pré-vendas normalmente aqui no Brasil, na América Latina, vão qualificar essas oportunidades. Essa qualificação ela acontece principalmente quando a gente entende o momento de compra do outro. Porque muitas vezes o decisor do outro lado, ele não vai tomar essa decisão sozinho, como você trouxe muito bem, e vai ter que interagir com influenciadores. Então, existem alguns rastros digitais que vão me ajudar a entender isso. Um deles pode ser o momento de crescimento da empresa, aumento do número de funcionários. Existem comportamentos digitais que fazem com que a gente consiga, por exemplo, entender o momento certo de prospectar um cliente. O segundo ponto, principalmente, vem com a parte de segmentação. Ao contrário do que a gente tinha nos anos 90, no início dos anos 2000, o clássico vendedor, ele pegava uma avenida ou uma venda um pouco mais consultiva, mas ele tinha que ir até um cliente e tentar encontrar pessoalmente aquela pessoa. Hoje, até com o avanço das ferramentas de segurança, a gente praticamente não consegue entrar numa empresa para prospectar sem ter um contato digital. Então, muita gente fala na internet, o e-mail, as pessoas não abrem e-mail, as pessoas não vão te responder nas redes sociais, muito pelo contrário. Ferramentas como e-mail, redes sociais, como LinkedIn, Instagram, TikTok, não importa exatamente a rede social, mas a estratégia que eu utilizo para, através das redes sociais, eu conseguir me relacionar com essa empresa que eu quero entrar em contato. E o terceiro e último ponto seria agora, é claro, o uso da IA como algo invisível. Na verdade, a inteligência artificial ela vai fazer parte de ferramentas de CRM e uma outra tendência que nos últimos 10, 15 anos vem fazer parte do mercado, que são as ferramentas de engajamento de vendas, que vão ter um outro papel nesse processo. Recebi aqui no Sociedade Digital, há relativamente pouco tempo, o Milton Beck, o Country Manager, o CEO da operação brasileira do LinkedIn, e a gente conversou bastante sobre como as pessoas usam a ferramenta. E aí o LinkedIn, em particular, tem essa característica de estar associado a atividades profissionais. Está cheio de gente vendendo lá. Só que, Thiago, algumas dessas abordagens comerciais são muito ruins. Não tem a ver com a ferramenta diretamente, mas tem a ver com a forma como as pessoas usam aquela ferramenta. E aí alguém te adiciona, certamente as pessoas que nos assistem e nos ouvem já viveram essa situação e, de repente, aquela pessoa que te adicionou está tentando te vender alguma coisa que não tem nem tanto a ver com você, ela faz uma leitura ali meio na diagonal do teu perfil, mas gira uma metralhadora para ver quem cai ali no meio do caminho.
Essa é uma das formas de se vender, claro, porque o volume faz com que, estatisticamente, haja alguma possibilidade da pessoa acertar no alvo. Só que tem, certamente, maneiras mais inteligentes e produtivas de se fazer isso. E essas maneiras, elas, de certa forma, são até mais democráticas também. Se uma empresa com menos recursos, que não dá para contratar tantos BDRs, aqueles Business Development Representatives, as pessoas que ficam vendendo de dentro da empresa, não dá para contratar tanta gente para que elas fiquem atirando em tantos alvos assim, e a gente precisa ser mais assertivo, essa prática faz com que a eficiência torne melhor para uma empresa pequena e concorrer com um grandalhão. De que forma você olha para essas abordagens comerciais, as que acontecem nas redes sociais, e ajusta quando você faz uma consultoria, quando você está se relacionando com empresas que querem vender melhor, como que o procedimento nas redes sociais pode ajudar essas empresas a serem mais eficientes? Eu acho que o primeiro ponto é entender que as ferramentas de tecnologia de apoio a vendas, elas evoluíram muito nos últimos 10, 15 anos. Várias metodologias surgiram em apoio e suporte para que você tenha técnicas, só que as pessoas confundem técnica com tática. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma campanha de prospecção em que eu vou falar com CFOs no LinkedIn, por exemplo. Aquilo que funciona normalmente para o meu negócio não vai funcionar também para o seu negócio. Ou uma abordagem que normalmente funciona agora, ela tende a parar de funcionar ao longo do tempo. Isso tem a ver com o outro lado da história, que é o comportamento do cliente. Na verdade, os clientes eles estão aprendendo com os nossos processos comerciais o tempo todo e vão adaptar as suas formas de se relacionar. Vou dar um exemplo claro para quem está em casa para entender o que a gente está falando. Quando você recebe hoje uma ligação que vem escrito 0300, por exemplo, provavelmente você vai evitar receber ou atender aquela ligação, porque você sabe que algum tipo de relação comercial ali. Então, esse é um exemplo claro lá da telecom que a gente tem para a gente evitar um comportamento. Então, quando esses comportamentos começam a ser massivos, eles param de funcionar. Então, o que é o papel hoje de um BDR, um SDR, um MRR, tem várias siglas de mercado, um pré-vendedor, na verdade, ele ser bom em duas coisas. Ele ser um bom pesquisador. E aí, quando a gente fala de pesquisador, é ele entender o contexto daquele mercado que ele vai se relacionar. Em algumas indústrias, por exemplo, que a gente trabalha na minha consultoria, a gente fala sobre ter profissionais técnicos atuando como pré-vendedores, como, por exemplo, no mercado de engenharia. Porque senão esse cara não vai ter crivo, ele não vai ter profundidade para abordar um C-level de uma outra companhia que vai fazer perguntas mais técnicas ou vai precisar ser estimulado para entender aquilo. E o segundo ponto vem muito relacionado ao que você trouxe, que é esse turbilhão de mensagens ruins, né? Quem aqui não deve ter recebido uma mensagem desagradável depois de se conectar 3 minutos com uma pessoa? Isso acontece muitas vezes porque ou existe um erro de automação e que faz com que essas empresas elas usem de forma equivocada, ou as empresas compram a ferramenta, mas não têm investimento no ser humano. É como se eu comprasse uma Ferrari e um carro de corrida e não tivesse ali nenhum tipo de capacidade para pilotar aquilo. E aí eu ponho uma pessoa mal treinada para executar aquilo. Então, como a gente resolve isso? Com uma personalização em massa. E aí, hoje em dia, a inteligência artificial veio muito para popularizar isso. Por exemplo, se eu vou voltar lá no CFO, como esse CFO pensa? Como um CFO numa indústria de celulose, como um CTO de um determinado mercado pensa. E eu posso pedir ali para a IA generativa me ajudar a trazer insights sobre aquele pensamento e personalizar o meu discurso. E aí as ferramentas elas vão ser melhor alimentadas pelos seres humanos. Então a automação ela é feita para escalar aquilo que funciona e não para escalar algo que eu não sei se funciona. E isso gera esse comportamento que você trouxe. O uso de inteligência artificial é cada vez mais frequente. A gente fala muito sobre inteligência artificial aqui na Sociedade Digital e não tem como fugir desse tema quando a gente fala de vendas também. É importante que a gente vá fatiando esse assunto nas suas áreas de aplicação e, nesse caso, é importante para prospectar em massa, mas também para trazer insights como você colocou, Thiago. Eu quero te ouvir mais
sobre essa questão específica, o uso de inteligência artificial nas vendas, de que maneira empresas de todos os tamanhos podem fazer isso, de que maneira elas vão usar ferramentas que vão fazer diretamente a prospecção ou que vão trazer insights que vão ser utilizados por esses seres humanos para se comunicarem com outros seres humanos do outro lado. Enfim, qual o contexto da inteligência artificial nas vendas business to business? Nesse momento, a gente está ainda nos primeiros passos, que é muito nessa linha de criar scripts, criar discursos, por causa até do conhecimento técnico das pessoas que operam essas ferramentas. O que o futuro traz para a gente? Principalmente o uso de IA para ajudar a gente a entender dados não estruturados. Então, eu posso entender numa ligação, numa videoconferência, expressões faciais, sentimentos, expressões que deem um contexto e que funcione como um copiloto desse profissional de vendas ou de marketing numa interação, numa relação com uma outra pessoa. E aí, o que é o interessante? A gente está dando a mesma capacidade de recurso para vendedor de uma startup do que para vendedor de uma multinacional. E também tem um outro lado disso. Por exemplo, no pós-vendas, o que a gente chama de sucesso do cliente. Hoje, o termo que tem vindo muito à tona no mercado, que é não trazer somente a satisfação, mas mais lucratividade na sua carteira de cliente. Aí a automação, aí ela vai ter um outro papel, que vai ser basicamente ajudar a gente a entender se essa pessoa ela deseja um contato automatizado ou um contato personalizado, ou ainda qual o nível de esforço que eu posso fazer para melhorar a experiência. Desde coisas como varejo, em que eu antecipo uma previsão de entrega de um produto, passando para um mercado complexo como o nosso, do que a gente está falando, do B2B, em que eu vou entender o momento certo para ofertar um novo produto para aquele cliente diante de comportamentos digitais que ele tem como empresa. Se eu sou uma empresa de serviços, por exemplo, eu vou ter ferramentas que vão me auxiliar nisso. E que não é nada de espionagem, né, galera? Acho que, o cara abriu um e-mail, aí vai aparecer uma pop-up na ferramenta. Não é bem por aí. Na verdade, trazer um contexto de experiências e conteúdos para que a gente saia dessa era da consultoria, vamos dizer, da venda consultiva, para a era do insight. A verdade é que as pessoas elas vão aceitar ser prospectadas e vão ter pessoas que vão usar também ferramentas do outro lado para filtrar aquilo que elas não querem. Então, a gente está na era dos insights. Então, como é que eu gero insight? Normalmente, eu vou fazer um estudo de mercado, eu vou trazer um paper, um infográfico, eu tenho que trazer algum elemento que gera um gatilho de atenção do outro lado. Porque isso é o que a IA não vai nos substituir, gerar confiança e inspiração. Então, o profissional de vendas do futuro, o profissional de marketing do futuro, ele tem que reger esse tipo de ação na prática para usar melhor esses recursos e essas tecnologias. Tem um ponto, Thiago, que é o uso de dados. Para usar a inteligência artificial generativa, para conhecer o meu cliente, para tratar o cliente depois que ele compra o meu produto ou serviço, eu posso e devo guardar, analisar esses dados e tratar também do ciclo de vida da informação desses dados. Os projetos de Information Lifecycle Management são fundamentais porque chega um determinado momento que alguns dos dados que me descreviam param de ser válidos. As pessoas mudam ao longo do tempo. Só que tem uma ciência no uso de dados, tem um processo de amadurecimento que, obviamente, não é para qualquer um. Eu sempre fico aqui perguntando, questionando quem está conversando comigo o que está acontecendo no topo do mercado, as empresas mais inovadoras, aquelas que estão testando e construindo tecnologias, mas também a gente precisa pensar na pirâmide, olhando para essa pirâmide de uso de tecnologia, de inovação, para aquelas empresas que estão ali mais perto da base. São empresas que não inovam, mas que querem usar a tecnologia para se beneficiar dela. E aí eu fico pensando no empreendedor por situação, que é uma característica muito normal no Brasil. Nem sempre os empreendedores brasileiros eles empreendem por vocação, mas às vezes por uma situação específica, porque ficou desempregado, porque alguém da família tem alguma habilidade que se mostrou vendável e as redes sociais são importantes para popularizar essas vendas e muitas vezes são vendas que acontecem de empresas para empresas. Como essas pessoas, esse empreendedor, ele pode usar, por exemplo, inteligência artificial? Uma conversa com o ChatGPT pode preparar uma pessoa para vender melhor, para conhecer melhor uma outra empresa? De que forma a IA pode ser útil nesses casos também? Excelente ponto, porque
eu posso usar dados públicos dentro daquele mercado para alimentar essa IA e aí gerar uma personalização. Então, eu vou trazer um exemplo concreto aqui. Vamos dizer, um pequeno, médio empreendedor que trabalha com serviços como contabilidade, direito. Existem questões da economia real em que a gente tem um desafio que é conseguir demonstrar o quanto que a gente é diferente dentro de outras relações do mercado. Então, um exemplo disso seria usar notícias, materiais ricos dentro da minha indústria, associações, e levar esses dados para o ChatGPT, mas não sobre o que eu faço, e sim sobre o mercado do meu cliente. E aí vem um conceito importante que é sobre dominar nichos de mercado, segmentar bem. Então, o empreendedor, seja ele por opção ou por situação, ele precisa fazer um exercício simples. Vamos pegar o seu 80-20 da sua carteira de clientes ou os clientes em que você tem melhor afinidade ou melhor relacionamento e que são mais lucrativos. Se você fizer algumas entrevistas com esses clientes e tirar insights deles, você vai conseguir usar a IA, por exemplo, para entender fontes de dados em que você consegue achar esses clientes em massa. Eu lembro de uma história de um cliente que a gente trabalhou no modelo de mentoria, né, na minha consultoria, em que a gente trabalhou justamente porque ele fazia uma solução específica de contabilidade para o mercado da saúde. Por exemplo, os planos de saúde têm dados públicos de médicos, né? Eles têm que deixar esses dados públicos. Então, dentro do seu mercado, quais dados públicos em associações, pesquisas, redes sociais, ferramentas que as pessoas trazem ali o Reclame Aqui e trazem feedback sobre os produtos, você pode usar para fazer uma raspagem de dados. É o famoso scrapping. Quando a gente faz esse scrapping, a gente joga dentro da IA, aquilo que seria manualmente pesado de ser feito, a IA vai conseguir computar aquele dado e gerar insights, como, por exemplo, qual tipo de discurso essas pessoas vão prestar mais atenção, que dados de mercado é interessante eu trazer sobre o mercado dela para prender a atenção, ou quais são as possíveis dores que esse cliente pode ter. Por exemplo, certa vez eu trabalhei com o mercado industrial e uma das coisas que eu percebi foi a virada de ano fiscal era um insight interessante para um cliente que eu tive que trabalhava com um serviço muito específico de manutenção industrial dentro daquele segmento. Então, era o momento. Então, a IA vai me ajudar a entender esses momentos para gerar esses insights e aí eu personalizar esses contextos com aquilo que funciona naquele momento. Porque aquilo que funciona agora não necessariamente vai funcionar daqui a 2 meses. Então, é um método como que eu faço essa raspagem de dados e gero essas informações. E não exatamente o dado por si só, porque o dado ele vai ter uma vida útil, como você colocou muito bem. Tem um ponto que é a gestão do funil de vendas. Então, aquelas fases de você achar, algumas empresas colocam como um suspect, né? Então, aquele cliente, aquela pessoa, aquela outra empresa que, porventura, pode ser seu cliente. E aí, eventualmente, aquele suspect vira um lead que vira uma oportunidade que vira uma proposta que vira um negócio e entra numa outra esteira para pós-venda, cross-selling, upselling, enfim, outras variações e formas de monetizar e aumentar o LTV, aquele Lifetime Value, que é o quanto aquele cliente te traz de dinheiro no tempo. A gente olha normalmente para 2 grandes variáveis, o custo de aquisição de cliente e o Lifetime Value, né? Quanto aquele cliente vai gerar para você. Tem uma variável que cada vez mais está sendo olhada, observada, que é o custo de manutenção daquele cliente. Alguns clientes geram muito esforço, são aqueles clientes mais chatos, que demandam muito, que têm muita comunicação. Então, manter aquele cliente, por mais que o lifetime value dele seja bom, ele tem ali um custo que é diferente de alguns clientes que são mais simples, que eventualmente te dão uma receita menor, mas que deixam mais margem dentro de casa, deixam mais dinheiro em caixa. Essa avaliação é uma avaliação que, no geral, está ligada à maturidade das organizações. Olhar para o funil de vendas é diferente quando você é uma pequena empresa e quando você é já uma empresa mais estruturada, uma empresa maior. Como eu faço essa gestão nesses 2 cenários? O primeiro ponto é que numa grande empresa, cada vez mais vão existir figuras que vão ajudar esse diretor, esse gestor comercial a trabalhar. A gente tem aí o termo Sales Ops, o Heavy Ops, que é o cara que ele vai cuidar dos dados daquela operação para a gente analisar justamente o que você trouxe.
quantidade de custo de aquisição, esforço para trazer aquele cliente e ali o tempo de vida e a lucratividade que eu tenho com ele dentro da carteira de cliente. Uma outra função que vai ser importante numa grande empresa é a função do que a gente fala de capacitação de vendas, né? O enablement, que vai ajudar esse gestor a fazer justamente esses ajustes de rota ao longo do mês, quando a gente fala de melhoria de treinamento, de insights que aconteceram no processo comercial e fazem com que a gente tenha que ajustar aquelas campanhas de prospecção, seja ela ativa, no caso de quem vai até o cliente, ou seja receptiva das empresas que também trabalham ali com site, com inbound marketing, com marketing de conteúdo. Já no pequeno e médio empresário, o grande desafio é que ele tem que fazer, muitas vezes, ações similares a essas das grandes empresas. Só que ele não vai ter esses recursos. Eu não vou ter um especialista em dados, um especialista em treinamento, um especialista em gestão e liderança para motivar e engajar aquele time. Então, o pequeno e médio empreendedor ele pode fazer isso principalmente entendendo, dentro do contexto dele, o que é prioridade para o momento de crescimento. Então, você vai destinar uma maior parte da sua agenda para cuidar, muitas vezes, do funil de pré-vendas, vendas e CS para você melhorar a lucratividade do seu negócio. Quando você está numa fase ali que a gente fala, né, do early stage, né, quando uma startup está crescendo ou quando um negócio está precisando maturar ali antes dos seus 2, 3 anos de desenvolvimento. À medida com que eu trago clientes mais lucrativos e mais sustentáveis, eu tenho essa, vamos dizer, a casa sem o reboco ainda, ela está construída, ela está fixada, aí eu vou começar a aplicar outras camadas. Por exemplo, o microlearning. Eu não posso ter um gestor de capacitação e treinamento da minha pequena e média empresa, mas eu posso destinar, por exemplo, 1 ou 2 horas numa sexta-feira, que é um dia normalmente mais parado para a prospecção ativa, para fazer treinamentos, mas também treinamentos pontuais de 15 minutos, ou usar a IA, por exemplo, para ela mesma me ajudar a fazer esses treinamentos com o time. Então, uma boa prática para um pequeno e médio é meio que terceirizar alguns insights junto com o auxílio dessa IA, para ele treinar o seu próprio time para usar esse apoio, esse copiloto, não só na operação, como a gente já falou, mas também na gestão. Então, um prompt simples seria, olha, no papel de um gestor de vendas, analise essa ligação e me diga quais são os pontos de melhoria. E aí a IA, ela em segundos, ela vai trazer insights que vão fazer essa pessoa refletir. Então, eu estou educando ela a aprender como ela também estuda. Então, eu vejo que esses são os 2 pontos bem diferentes aí que a gente vai ter numa pequena e média comparado com uma grande empresa. E eu acho que o último ponto para finalizar é justamente o olhar da jornada do cliente. A gente está falando do processo de vendas, mas a centralidade no cliente é o principal ponto. Então, uma pequena e média empresa, por exemplo, ela pode automatizar uma parte desse processo, que seria uma pré-qualificação, para dar mais tempo para os clientes que passam por essa pré-qualificação para interagir aí sim com o ser humano, por exemplo, e aí ter melhores experiências com o cliente que já vem mais qualificado. Aí eu estou usando a IA aí, a automação, para me ajudar a gerenciar melhor esse tempo, organizar melhor essa rotina. Já numa grande empresa, o uso da automação e da IA já vem com outras preocupações, como fonte de dados, toda uma questão de LGPD, compliance, porque eu não posso também sair alimentando essa IA com dados estratégicos da companhia, porque às vezes eu posso estar expondo ela, inclusive, para um concorrente. Tiago, a gente tem mais 2 minutinhos para a gente fechar. Eu quero te perguntar sobre os primeiros passos. Aquela pessoa que está nos vendo, ouvindo, que olhou e falou, pô, acho que dá para fazer algumas dessas práticas aqui na empresa. Mas por onde eu começo? Aqueles long-hanging fruits ali, aquelas pequenas práticas que deixam uma margem para eu financiar ações mais robustas, mais sofisticadas. Por onde as pessoas começam? O primeiro passo para quem for uma startup ou uma pequena e média empresa que precisa desenvolver sua área de vendas é olhar para os melhores clientes da base dela e fazer uma entrevista e fazer 3 perguntas, basicamente. Quais são os problemas que levaram essa empresa a procurar o seu negócio? Qual foi a expectativa sobre a solução e como ela descreveria essa solução para alguém daquele mercado? Óbvio que nem todo mundo vai estar disponível para responder uma pesquisa, mas você pode colocar um brinde, você pode colocar alguma ação, algum gatilho que faça com que aquele cliente da sua base te ajude a entender melhor aquilo, porque você vai entender como você ajusta a sua proposta de valor.
O segundo passo vai ser colocar numa ferramenta de CRM, existem ferramentas gratuitas na internet e com preço bem baixo de aquisição, que você vai começar a transferir os dados da sua planilha ou do seu caderno para esse CRM computar essas informações. Daí vem coisas simples, que vão desde no B2C a data de aniversário do cliente. O que é a data de aniversário? O similar no B2B. Seria a data de vencimento de contrato, seriam os influenciadores da compra, você enriquecer esses dados para que você tenha um bom ponto de partida. E a terceira estratégia seria você começar, na verdade, tentando vender mais na sua carteira de cliente. Isso parece um pouco contra-intuitivo quando a gente fala de prospectar, mas quando eu vendo melhor na minha carteira de clientes, eu entendo melhor as minhas soluções, os meus produtos, e aí eu tenho mais conteúdo para aí sim pensar como eu vou balancear as minhas ações de marketing e de vendas para gerar demanda. E já uma grande empresa, ela vai fazer alguns ajustes nesses passos, porque normalmente uma grande empresa ela vai ter desafios como ter investido numa solução de CRM e não ter o resultado que ela espera no uso e no engajamento do time, ou não ter uma vertical de negócios que está rampando, né, não está construindo lucratividade ao longo do tempo, e tem lá uma grande construção de processos que estão existindo, mas que realmente não estão funcionando. Aí isso a gente pode usar, por exemplo, o Big Data, que a gente não falou tanto ao longo do episódio, mas que vai me ajudar a entender melhor a minha carteira, a minha lucratividade, minha extensão territorial, inclusive meus dados de performance de vendas dentro de prospecção e na gestão de carteira. E aí, com isso, eu vou começar a tomar decisões sobre frentes de negócio, ajustes de otimizações de processos simples. E eu posso dar um exemplo claro aqui para quem for uma grande empresa, que às vezes o tempo entre o fechamento do contrato e o tempo de faturamento, ele vira um limbo, porque a área comercial depende do jurídico, depende do contador, que depende da área de TI do cliente. Então, às vezes, você ajustar pequenos passos na experiência do cliente no B2B vai fazer com que você já aumente a sua lucratividade e tenha kick wins ao longo da implementação de um processo de construção de máquina de vendas, vamos dizer assim. É isso. Toda empresa, no final das contas, é uma empresa de vendas, vive de vendas, precisa usar a tecnologia para vender mais e melhor. E esse juízo de valor é fundamental para rentabilidade, para financiar as novas fases e o crescimento da empresa. Eu conversei com o Thiago Muniz, que é CEO da Receita Previsível no Brasil. Thiago, muito obrigado pela conversa. Obrigado você pelo convite. É isso. Semana que vem a gente se encontra por aqui para seguir desvendando os mistérios da nossa sociedade digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.